Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos estudar, o tema da nossa aula é a Confederação do Equador, que acontece em 1824. Então, o que é esse movimento? O que é que vai acontecer? Onde é que vai se passar? E quais são as principais determinações da Confederação do Equador? Na aula anterior, nós vimos sobre o crescimento da produção do café. Então, como é que o crescimento do café, dessa produção e dessa elite que se formava afetou política e economicamente o Brasil. Esse foi o nosso tema. Nós vamos perceber também que esse crescimento dessa elite, dessa participação social, dessa participação política, acabou contribuindo para que houvesse movimentos de revolta, de rebelião contra Dom Pedro I. Então, como é que nós poderíamos definir a Confederação do Equador? Nós podemos definir como um movimento republicano, abolicionista, urbano e popular, que nasce em resistência ao fechamento da Assembleia Constituinte de 1823. Então, vamos analisar um pouquinho. Então, qual é a principal causa, né? Se a gente fosse nomear a principal causa da Confederação do Equador, nós poderíamos dizer que é o fechamento da Assembleia Constituinte, né? E a outorga a autorização dada por Dom Pedro I à Constituição de 1824. E afinal, o que é uma Constituição? A Constituição é um livro de referência, o que a gente chama de Carta Magna ou Carta Máxima, né? Que reúne ali todas as diretrizes para a criação das principais leis e das leis mais importantes do país. Isso seria a Constituição. E aí o que é que Dom Pedro I vai fazer? Ele vai fechar a Assembleia Constituinte para poder garantir plenos poderes a ele. Lembrem-se que na aula anterior nós vimos a ascensão do poder moderador, né? Ele fecha a Constituinte, que é esse processo, né? Que é a Constituinte, é o processo anterior à criação da Constituição. A Assembleia Constituinte são as reuniões, é o processo de feitura, de elaboração da Constituição. E aí, Dom Pedro I, ele vai fechar e, em certa medida, ele vai impor, é nesse momento que ele vai impor sua autoridade e vai se assemelhar bastante, né, aos reis absolutistas. Ele vai fazer valer a sua autoridade, inclusive criando a partir de 1824 um poder extra, né, ao poder tripartido, que seria inspirado ali em Montesquieu, que é o poder moderador. Então, além do poder executivo, legislativo e judiciário, na Constituição brasileira havia também o poder moderador, que é o poder dado a Dom Pedro e a autoridade de regular e de interferir nas decisões dos outros poderes, tá? Então, é isso que vai se passar em 1824, que essa confederação, ela tem a finalidade, como finalidade principal, revoltar-se, protestar contra esse autoritarismo de Dom Pedro I, tá? Então, o que é que está sendo questionado, né? A primeira coisa é que essa Constituição, ela vai ficar conhecida, ela vai ser chamada de Constituição da Mandioca. Por que Constituição da Mandioca? Porque a participação política, ela era baseada na condição econômica do votante, né? Daquela pessoa que estaria, então, autorizada a participar das decisões políticas, né? Então, nós chamamos isso de voto censitário. É um voto onde é imposto um valor ou uma participação econômica que submete, então, a sua participação política, tá? A Constituição de 1823, ela também vai limitar os poderes de Dom Pedro I, tá? Então, vai haver o predomínio do legislativo sobre o executivo. Vai também haver, a partir de então, o fechamento da Constituinte por Dom Pedro I, exatamente porque ele não queria, né, que o legislativo ele se sobrepusesse ao seu poderio, tá? E o que é que vai outorgar, o que é que vai autorizar a Constituição de 1824, né? Ele vai
assegurar o regime monárquico, assegurar o poder moderador, o voto censitário, a autoridade, e a centralização política por Dom Pedro I, a falta de autonomia das províncias, né, que vão estar então submetidos a esse regime monárquico centralizado, e principalmente a revolta do Nordeste brasileiro, né, que vai se perceber menos observado pelo poder central, pelo poder de Dom Pedro I, tá? Então, o que é a Confederação do Equador? É um movimento político revolucionário, separatista, que vai ocorrer na região nordeste, do Nordeste do Brasil, tá? As outras causas, né, além do fechamento da Constituinte, né, e da outorga da Constituição de 1824, o que é que a gente percebe como questões pontuais ainda? A queda do preço do açúcar, a influência portuguesa na política brasileira, isso também era uma reivindicação das elites nordestinas, e a escolha de Manuel de Andrade para governador da província. Essas são causas pontuais relacionadas principalmente ao Nordeste, tá? Os objetivos da revolta é instalar uma nova Constituição, o fim da escravidão, a organização das forças resistentes e populares e a formação de um governo independente. E é por isso que nós chamamos a Confederação do Equador de um movimento de caráter popular. É popular porque as pautas que ele vem trazer, que esse movimento vem trazer, vai atingir camadas sociais diversas, né? Inclusive pedindo o fim da escravidão. Alguns líderes, Frei Caneca, Cipriano Barata também, vão ser dois nomes bem conhecidos e que vão chamar atenção dentro do movimento, né? Então, é um movimento rebelde de diversos grupos sociais. Vai haver desde ricos proprietários, né, até negros livres e escravos, escravizados, pessoas que levavam uma vida precária e que todos têm então um objetivo comum: instalar um regime republicano de caráter liberal que trouxesse maior autonomia para as províncias, né? Então, de um lado nós temos negros escravizados pedindo a sua liberdade, de outro nós temos proprietários de terras que estão preocupados com a sua autonomia econômica. E isso faz desse movimento um movimento diverso, tá? Então, em Olinda, após a Câmara se recusar e aceitar a Constituição de 1824, Pernambuco se uniu às províncias de Ceará, da Paraíba, Rio Grande do Norte, para formar a República da Confederação do Equador, uma república separada do resto do país. A Confederação pretendia incorporar também as províncias nas quais a independência ainda não havia se consolidado, como Pará e Piauí. Porém, houve algumas divergências em relação à abolição da escravatura, né? O que acabou enfraquecendo a rebelião. A elite agrária defendia seu próprio interesse, que era a manutenção do sistema escravista, né? Já que boa parte dessa elite agrária se utilizava do trabalho escravo e aí via a abolição como uma desvantagem. E também houve a falta de apoio externo, que acabou fragilizando o movimento, tá? E as forças militares, que logo correram para sufocar e foram extremamente violenta e incisiva em relação à repressão desse movimento, né? Condenou à morte os principais líderes, né? Frei Caneca, que já havia participado da insurreição pernambucana, né? Então, o Frei Caneca vai ser muito importante, tanto em relação à revolta de 1817, como eu coloquei para vocês, como também em relação à Confederação do Equador. Bom, hoje é isso. Na próxima aula nós vamos tratar da Guerra Cisplatina, mas por hoje é só. Um beijo para vocês, espero que vocês estejam bem. Leiam, confira cada ponto. É muito importante
perceber esses movimentos, perceber esses grupos sociais que estão aqui também incidindo e trabalhando dentro do campo político, porque nós saímos da ideia de que só quem tem força política ou só quem conseguiu se revoltar e protestar foi a elite brasileira, né? Mas não, nós temos vários movimentos desde da colônia, período republicano e período imperial, período republicano. Nós vamos ver que durante toda a história do Brasil, vários grupos, a diversidade do Brasil também acabou trabalhando em relação à busca pela emancipação, seja a emancipação social, política e econômica. É óbvio que no caso do Brasil nós temos dentro da nossa história, um maior número de arranjos, né, do que propriamente de resultados por meio dessas revoltas, mas nós também tivemos quem lutasse por emancipação, por liberdade, enfim, por melhores dias. Um beijo para vocês. Tchauzinho.